um problema clínico que vai aparecer para todas as especialidades, sem dúvida nenhuma, né? E para o cirurgião dentista clínico. Então, a gente também tem que estar muito... Nós temos um papel e uma responsabilidade profissional e civil, né? Então, nós podemos ser processados se nós errarmos no diagnóstico e no tratamento, tanto na atuação clínica quanto os especialistas. O endodontista, sem dúvida nenhuma. O estomatologista, o patologista bucal, o cirurgião buco, o dentista, quer dizer, na verdade, não vai colocar um aparelho tendo uma lesão não diagnosticada. Isso pode ter repercussões muito negativas, né? E levar o paciente, em alguns casos, ao risco de óbito e em outros casos a mutilar o rosto, por exemplo. Os objetivos básicos dessa introdução é qualificar vocês, realizar o diagnóstico diferencial de todas as patologias do periápice, tá? Na verdade, quando a gente diz todas as patologias, nós não queremos que vocês sejam um patologista, um estomatologista. A gente quer com que vocês tenham condição de entender que isso fugiu muito do dia a dia da clínica, do normal, tá? Orientar os pacientes na patologia do periápice, basicamente isso, né? E encaminhar para o tratamento precoce das patologias não endodônticas. Envolver oncologia, por exemplo, e uma série de outras questões bastante importantes. Vocês têm que estar aptos para contribuir no tratamento multidisciplinar das patologias não endodônticas quando cabível. Vamos dar um exemplo para vocês. Às vezes é necessário uma interação com o médico do paciente, com o endócrino, né? Então a gente vai precisar fazer isso. Tá? Proteger o paciente em todos os casos, mas sobretudo naqueles casos em que eu tenho doença sistêmica que complique ou eu tenho uma condição tumoral, neoplásica, tanto faz ser benigna quanto maligna, porque nós temos alguns tumores ósseos benignos que eles são extremamente destrutivos e nós temos que ver. Muito importante, a gente fala isso, talvez tu tenha chance de te deparar com essa situação uma vez só na vida, e é só nessa vez e tu não vai poder errar, porque senão realmente tu não vai cumprir o teu papel como cirurgião dentista e vai estar sujeito a uma série de outras sanções, inclusive no comitê de ética do conselho e também no indenizar alguém em função disso. Então, a gente tem esse artigo científico, esse relato ele de 2007, né, em que nós temos o caso de um ameloblastoma extremamente agressivo. Então, ele tem uma capacidade de infiltração muito grande e existe muito raro, uma variante até maligna, né, de ameloblastoma. Mas, normalmente, o ameloblastoma, independente de ser benigno ou maligno, ele é um tumor com agressividade muito grande, ele vai destruir osso, vai destruir dente, vai destruir ligamento, e ele realmente vai ter um impacto muito negativo na vida desse paciente. Quando eu era aluno do doutorado, nós tivemos uma situação muito difícil de ser contornada, tanto no sentido biológico quanto psicológico. Nós recebemos um paciente e a minha colega lá ela acabou, talvez até favorecida pela história clínica do paciente, ela acabou fazendo o diagnóstico de um ameloblastoma na maxila, o que não é algo muito comum, é mais raro ainda. Então, o que aconteceu? O paciente, para vocês terem uma ideia, ele foi atendido por algum dentista clínico, o dentista fez o diagnóstico errado de uma lesão endodôntica com envolvimento periapical, fez o tratamento por vários meses, encaminhou esse paciente. Então, como ele não resolvia, o próprio paciente ele foi para a especialização. Como eu estava dizendo, então, nós recebemos, a minha colega recebeu um paciente, depois de vários meses fazendo uma endodontia e uma destruição óssea importante, uma lesão periapical, e a maxila do paciente era no dente 26, se não me engano, agora com o tempo. E o especialista, então o aluno da especialização, outro serviço de patologia, lá no serviço de patologia disse que estava tudo bem e que ele deveria continuar com o tratamento endodôntico. Infelizmente, não estava tudo bem. Ele voltou, esse colega não estava satisfeito, né, o aluno não satisfeito com isso, encaminhou lá para o nosso doutorado. E claro que a minha colega, depois dessas indas e vindas, nós partimos direto para uma biópsia e era um ameloblastoma na maxila, com uma ampla destruição óssea. Resultado, ele teve que sofrer uma hemissecção da maxila, ele perdeu a região
de malar, enfim, comprometeu a órbita, e ele odeia odontologia. Qualquer dentista que chegar perto dele, enfim, a gente tinha um material dele, queria fazer uma publicação. E ele se negou veementemente. E ele acabou processando o dentista, que foi o mais preocupado, que era o aluno da endodontia, tinha feito tudo correto. Ele foi inocentado depois, até no comitê de ética, ele foi julgado e não houve problema nenhum, porque ele fez todo o procedimento correto. Então, nós queremos que vocês sejam essa pessoa, que faça tudo correto e que não fique com esse tipo de paciente perdendo o rosto e se destruindo. Basicamente, isso aqui. Isso aqui é um outro relato. O relato que eu estou dizendo para vocês foi no ano de 2001 e esse outro caso aqui é no ano de 2007. Está publicado ali, tá? Então, o que aconteceu aqui nesse momento? O cara ficou sendo tratado por um período de 4 anos, como se fosse um processo periapical, tá? E, consequentemente, depois disso, ele perdeu uma boa parte da mandíbula, né? Porque tem que ser ressecado em bloco. O ameloblastoma ele é muito agressivo e ele vai se infiltrando no osso vizinho, no osso circunjacente. E a gente acaba tendo um problema bastante grave. Então tá aqui, ó, uma visão inicial, uma outra alteração, um comprometimento ósseo e depois um tratamento. Olha aqui, ó, do A para o C, olha a quantidade de dentes e de osso que a pessoa perdeu, né? Em função exatamente do diagnóstico ser tardio. Foram 4 anos de destruição. Então, a gente não pode passar por isso. Realmente, são situações, por isso que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Tá? Temos que lembrar sempre lá da base, que a gente teve na semiologia e na propedêutica. Então, eu tenho que fazer uma boa anamnese em todos os casos, para fazer a harmonização, para fazer um clareamento, para colocar um aparelho ortodôntico, para colocar uma prótese, né? Uma prótese sobre implante. Não vai ter local para fazer isso sem fazer um bom diagnóstico. E aí a gente tem que começar por uma boa história, né? Então, as coisas mais, talvez epidemiologicamente mais importantes, é pesquisar a possibilidade do paciente ser diabético, do paciente ter doença renal crônica, se ele tem alguma alteração hormonal, como hiperparatireoidismo, síndrome de Gorlin-Goltz, ou se ele teve histórico de câncer, né? Até um histórico familiar de câncer. Tudo isso pode nos ajudar a compor um quadro, tá? Isso numa saúde geral, um olhar sistêmico. No dente ou região, né? Vou ver se os dentes estão ausentes. Eu vou observar há quanto tempo, né? Ver se tem um quadro sintomático. Vou ver tudo isso. Quer dizer, a dor, a característica que ela tem, se ela é uma dor, não existe dor, se a dor dura por quanto tempo, se a dor era forte no início e agora está doendo muito, ou se ela já doeu muito e agora não dói mais, se ela é provocada pela alimentação ou por líquidos, né, de modo geral, se essa dor ela dói sozinha, espontânea, ou se alguma coisa provoca, se ela é localizada ou o paciente não consegue identificar qual o dente álgico. Então, tudo isso tem que estar presente, tem que ser bem importante, nós temos que prestar muita atenção. Aliás, realizar um bom diagnóstico, que é fundamental para ser um bom dentista, ele exige paciência, atenção e um trabalho quase que de Sherlock Holmes, né? Na verdade, eu tenho que ir compondo alguns quadros, porque cada quadro é um quadro para cada pessoa, tá? No exame físico intrabucal, então isso, né? Obter informações. A coroa, né, dentária, ver qual é a cor, se o dente está escurecido ou não, ver se tem atrição, abrasão, erosão, quer dizer, a perda de superfície, se o dente está bastante polido, ver cárie, se ele tem atividade de cárie, se ele tem as restaurações, qual é a qualidade das restaurações, se ele tem alguma prótese, alguma reabilitação extensa, tá? Se tem exposição radicular, se ele tem a mucosa dele está íntegra, se tem lesões, se apresentam fístulas, se apresentam alterações de cor, tudo isso tem que estar presente. Na avaliação extrabucal, eu tenho que observar os linfonodos, né? Os linfonodos, eles são bastante importantes. Lembrando sempre, um linfonodo metastático, infelizmente, não vai produzir dor nunca. E esses linfonodos podem estar aumentados e estarem fixos. E um linfonodo de origem inflamatória,
e sendo endodôntica ou não, né, ele é um linfonodo que normalmente vai estar dolorido, ele pode estar aumentado de volume, ele pode estar avermelhado por causa da concentração sanguínea, e ele pode estar até produzindo alguma dificuldade funcional. Observar, palpar os músculos da mastigação, observar a articulação temporomandibular, a abertura bucal, se tem algum desvio, se tem dor na região, se tem estalido, se tem alguma coisa, uma crepitação nessa região, tudo isso vai me ajudando a compor alguns quadros, né, que possam ter depois justificativa para uma lesão óssea, tá? Então isso é bastante importante. As manobras semiotécnicas básicas eu não vou poder me desligar delas nunca, né? Ter sensibilidade pulpar, a percussão vertical, a percussão horizontal. A digitação, apical, ou não só apical, a digitação em toda a extensão da raiz, eu considero um dos exames mais simples e com mais responsividade do paciente, com mais características, principalmente naqueles casos em que o paciente tem dor reflexa, é importante com que eu trabalhe. Não é possível fazer um diagnóstico adequado sem uma sonda periodontal, sem saber se tem perda de inserção, sem saber a profundidade de bolsas, né? Então, tudo isso é bastante importante e está presente. Por exemplo, uma lesão endopédio, ou até para eu justificar que não tem alteração nenhuma, tanto do ponto de vista endodôntico quanto do ponto de vista periodontal, porque as coisas estão muito parecidas, desde o processo de formação embriológica, né? Eu tenho, em questões tanto em tecido mole quanto em tecido duro, a manobra de punção ela é bastante importante e me ajuda muito nesse sentido. Há outros recursos auxiliares, além da minha cadeira. Então é isso, quer dizer, na verdade eu tenho que conhecer e tenho que minimamente trabalhar com exames hematológicos, tá? E isso nós vamos ter, vocês serão meus alunos também lá na odontologia hospitalar, e a gente vai ter uma tomada importante, né? Nesse sentido, para que vocês saiam bem preparados para poder interpretar e para poder ter segurança nisso. Então, um mínimo hemograma completo, eu entender a série branca, entender a série vermelha, vou explicar para vocês com detalhes nisso. A glicemia em jejum, para ver se o paciente consegue controlar, ou a hemoglobina glicada, porque às vezes o paciente ele quer pressionar para realizar um determinado tratamento, ele acaba cuidando da dieta por um tempo, mas ele, de modo geral, ele é bastante alterado, né? Os bioquímicos, vou ver contagem de cálcio, contagem de fósforo, fosfato, fosfatase alcalina, tudo isso é importante, tá? E no exame físico intra e extrabucal, eu vou ter que observar tudo isso que eu já falei. Então, tem que descartar se o paciente tem dor de ouvido, uma otite, se o paciente tem um distúrbio temporomandibular, se o paciente tem sinusite, são alguns dos exemplos. Mas, para eu poder chegar a isso, eu vou ter que, também, além do exame físico, né, bem feito, eu vou ter que lembrar disso. O raio-x periapical é importante, dominar as técnicas especiais de Clark, de Lemaster, de Miller-Winter, as variações de Parma e Donovan, tá? A temporotuberosidade, tudo isso são artifícios intrabucais bastante importantes, principalmente para quem vai se formar e vai para uma cidade pequena, bem do interior, que é difícil, até uma radiografia panorâmica o paciente dele ter acesso. Então, dominar essas, dar uma relembrada nisso, vai me ajudar bastante. O raio-x panorâmico, né? Ele é fundamental para mostrar. Vamos imaginar, eu quero realizar uma reabilitação no paciente. No mínimo, sem um raio-x panorâmico é temerário de fazer. Eu vou deixar raízes, eu vou deixar focos de infecção. Tá? A tomografia computadorizada é fantástica, né? A ressonância magnética, mas nada disso vai substituir o meu exame clínico. A cintilografia, eu observar o metabolismo ósseo, então, tudo isso tem a ver com a percepção de imagem e também repercussão óssea do meu paciente. Tudo isso está à nossa disposição, né? Então, realmente, nós temos condições de fazer um excelente diagnóstico. De novo, sempre pensando nisso, quer dizer, nada vai substituir uma boa anamnese, o nosso trio, uma sonda periodontal, né? Com isso, eu vou conseguir o maior número de informações possível. Mas em algumas situações, principalmente para planejar reabilitações, esses exames mais elaborados e sofisticados, eles são fundamentais. Mas para eu não cometer o erro básico que é o nosso grande foco hoje aqui, realmente com uma radiografia periapical
e com esses recursos bem conduzidos, a gente já vai ter uma condição perfeita, tá? Aqui, ó, eu quero que vocês prestem muito atenção, porque isso aqui eu acho que é uma grande chave para que eu, como dentista clínico, não sou especialista, não sou endodontista, não sou periodontista, nem muito menos estomatologista. Como é que eu vou sair de uma grande enrascada? Em primeiro lugar, o teste de sensibilidade pulpar negativo, ele é mandatório para eu ter uma lesão radiolúcida de origem endodôntica, certo? Quer dizer, não existe uma lesão inflamatória periapical, seja um cisto, seja um granuloma, se o meu dente tiver vitalidade pulpar. E isso não é possível, tá? As coisas são totalmente descartadas. Então, esse é um primeiro processo. Então, com um simples exame ao frio, eu já, opa, alguma coisa tá completamente errada, tá? O teste de sensibilidade pulpar pode ser diferente, então isso você também tem que considerar. Principalmente nos molares, né, os multirradiculares, eu posso ter uma raiz ainda responsiva e outra não estar responsiva. Mas, de qualquer forma, é isso. Não vai existir uma lesão radiolúcida que não seja de origem endodôntica se algum dente estiver com vitalidade, tá? Outra coisa importante que é muito simples, mas a gente erra muito. Vocês erram no dia a dia e a gente na atuação clínica, se não estiver atento, vai errar muito. O falso negativo. Então tem que ver se tem uma coroa extensa, uma coroa protética, uma restauração muito grande. A formação de dentina terciária, né? O dente sofreu previamente uma pulpotomia. Aqueles casos em que o dente teve que reagir muito, foi muito agredido. Tem que observar o seguinte, aqueles dentes que também têm um trauma oclusal, quer dizer, uma hiperfunção mastigatória, eles também terão um aumento, às vezes um rompimento da laminadura e um espessamento do espaço perissegmentar, simplesmente por uma questão de oclusão traumática. Não houve uma evolução de um processo endodôntico. Isso também eu tenho que ter bastante presente e vai me ajudar muito para compor o quadro do paciente, tá? A laminadura e espaço perissementário íntegros, né? Eles não são compatíveis com lesão radiolúcida de origem endodôntica, tá? Então, se eu tiver a laminadura inteirinha, tá? Aquela linha radiopaca, passando em toda a extensão da raiz, realmente, se eu tiver uma área radiolúcida adjacente, ela não vai ter origem endodôntica. Isso é bem importante, tá? Como eu falei anteriormente, o trauma espaçamentário aumentado, que é uma linha radiolúcida já não é mais uma linha, já é uma faixa radiolúcida envolvendo o ápice radicular, isso é sinal de que eu resolvendo essa questão oclusal já é suficiente, não vou precisar fazer uma endodontia, tá? Estruturas anatômicas podem simular cistos, e eu fazia isso muito quando dava aula de propedêutica e até de semiologia e radiologia em alguns momentos também, né? Eu acabava colocando uma projeção do seio maxilar ou de um forame mental e, claro, tentando induzir os alunos. E evidentemente, que todo mundo acabava dizendo que era uma lesão de origem endodôntica, uma lesão inflamatória periapical. Então, vou observar o seio maxilar, o forame mental, a fossa nasal para os incisivos superiores, a fosseta mirtiforme é bem importante, bem em cima do incisivo lateral superior. O forame nasopalatino também entre os incisivos centrais, bem na região de linha média. Então, eu vou juntar isso, quer dizer, teste de sensibilidade é positivo. A integridade da laminadura. E havendo a necessidade, eu não preciso lançar mão de uma tomografia. A tomografia vai ser ótima, tá? Mas se eu tiver simplesmente uma radiografia periapical, eu posso utilizar a técnica de Clark. Faço uma dissociação horizontal, né? Lembrando sempre que na dissociação horizontal, o corpo mais para palatino, ele vai se deslocar junto com o cone. Isso é sempre importante, tá? Para eu fazer. E se eu tiver uma tomografia, melhor ainda, porque ela realmente vai conseguir me dimensionar qual é a relação espacial com essa estrutura que pode ser anatômica ou pode ser patológica. Então, eu vou ter uma decisão melhor nesse sentido. Uma outra situação, se eu tiver uma área radiolúcida com bordos definidos, isso
me dá algum sinal de que seja uma lesão crônica. Não significa muita coisa nesse sentido, porque eu posso ter um ameloblastoma, como eu falei antes, e esse ameloblastoma é uma lesão crônica, uma lesão com um desenvolvimento bastante lento, né, em relação a um tumor maligno. Agora, quando eu tiver uma área radiolúcida com bordo difuso, que alguns autores chamam de ruído de traça, ele é mais compatível com abscesso periapical crônico também, com processos inflamatórios ou tumores malignos ósseos. Então, isso também é bastante importante eu ter presente. Uma osteomielite, que a gente vai ver depois, e pode ser um dos grandes indicadores, por exemplo, da formação precoce de um osteosarcoma na região do ligamento periodontal, em que vários dentes podem ter o espessamento do ligamento periodontal e a lâmina dura destruída. Então, pode ser uma das primeiras manifestações. Tá? Reabsorções dentárias extensas ou deslocamento de dentes, os dentes se deslocam e são mais compatíveis com cisto ou tumores não endodônticos. Isso também é importante que eu tenha presente. Tá? A área radiolúcida multilocular é mais compatível com cistos e tumores não endodônticos. Não quer dizer que eu não possa ter por alguma projeção, alguma coisa nesse sentido, mas normalmente se eu tiver uma lesão radiolúcida com um halo radiopaco e dentro dela regiões ou divisões, né, radiopacas, isso também é mais compatível com cistos e tumores não endodônticos. Tá? A área radiopaca ou mista, né, são cistos ou tumores não endodônticos. Não existe cisto inflamatório de origem endodôntica que vá produzir osso ali dentro, a estrutura radiopaca. Então não vai aparecer, vai ser sempre radiolúcido. Tá? Bom, bem importante, diante então de uma loja óssea, diante de uma alteração óssea, o meu primeiro movimento é uma punção, tá? Então eu vou anestesiar o paciente, não vou entrar e vou fazer a punção. O que pode vir dentro do meu êmbolo? Pode vir pus, se for uma lesão inflamatória infecciosa, pode vir sangue em abundância, então existem alguns relatos na literatura que eles são importantes que vocês saibam, principalmente daquelas pessoas que têm síndrome de Sturge-Weber, que eu vou mostrar uma imagem depois, elas podem ter hemangiomas dentro do osso, tá? E se sair muito sangue ali dentro, eu não vou intervir nessa loja óssea, porque eu posso ter um acidente e o paciente pode morrer na minha cadeira, tá? Se eu tiver pressão do êmbolo, o que significa a pressão do êmbolo? Vai sair um pouquinho de sangue, mas o êmbolo da minha seringa não sai com facilidade, é sinal que eu tenho um tumor ósseo, um tumor sólido ali dentro, tá? A loja pode ser totalmente vazia, então eu faço a punção e só sai ar dali de dentro, isso é possível, ou pode ser uma lesão cística clássica, um cisto periapical, que vai vir o líquido citrino. O que é o líquido citrino? É aquele um cor de palha em que diminuir a luz do consultório, ele pode inclusive refletir a luz como se fosse purpurina, tá? Isso pode acontecer. Então isso é bem importante. Tem que fazer essa punção prévia para que a gente não tenha problema no futuro. Nunca realizar uma biópsia em área radiolúcida sem punção prévia. Uma outra coisa, o dente causal, no caso de uma necrose pulpar, no caso de uma infecção, ele pode estar distante do ponto de extravasamento da fístula, tá? Por quê? Porque o pus, lembram disso, ele vai sempre procurando a zona de menor resistência. Uma simples radiografia com um cone de gutta-percha, deixando ele são 5 minutos de hipoclorito, a gente consegue fazer, o paciente não vai sentir dor nenhuma. Sim, várias faladas que sim. Tem uma pergunta aqui. Tá, perfeito. Para fazer a punção, usamos seringa e agulha hipodérmica? Isto. Uhum. Seringa e agulha hipodérmica, tá? Que a gente tiver no consultório, tranquilo, perfeito. Muito simples de fazer, né? Situação muito simples.